Olá, pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal, professor Nunes.jns. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dê um like, ative o sininho para receber nossas novidades, curta, compartilhe, divulgue nossos vídeos nas suas redes sociais e faça também os comentários que você quiser. Fique à vontade para fazer os seus comentários dos nossos vídeos e do nosso canal. Eu estou aqui com a psicóloga Indianara Nunes e ela vai nos apresentar as suas considerações sobre as redes sociais. Nós estamos no mundo das redes sociais, onde tem uma presença muito forte na vida das pessoas, e a gente quer saber, do ponto de vista da psicologia, Indianara, quais os impactos dessas redes sociais para o indivíduo, né, para o aspecto psicológico aí, e quais as recomendações que você tem para os nossos seguidores aí, para quem está assistindo o nosso vídeo. Professor João Nunes, obrigada pelo convite. Então, quando a gente fala de rede social, é preciso ter muita cautela, né? Ela nem é de todo boa, nem é de todo ruim. Então, a gente não está aqui para começar a rechaçar as redes sociais e dizer que elas são péssimas e que elas vão acabar com a saúde mental dos indivíduos, porque não é bem isso. Mas elas também precisam ser usadas com cautela, né? Elas precisam ser usadas de uma forma responsável e consciente, né? Então, vamos começar falando um pouco sobre os impactos das redes sociais, né? Do uso desenfreado das redes sociais na saúde mental das pessoas, né? E aí a gente entra em duas questões que são chaves, né? Nessa nossa anos 2000, principalmente essa virada aí dos anos 2010 para agora 2020, que é a depressão e a ansiedade, né? A depressão e a ansiedade, elas no momento são o cargo-chefe das doenças psiquiátricas, né? São as mais comuns. E, é claro, as redes sociais, elas têm uma influência muito marcante sobre esse aspecto. É claro que nós precisamos considerar o fato de que as redes sociais, elas são recentes, né? Nós nos adaptamos muito rápido a elas, mas elas ainda são muito recentes. Então, os nossos estudos, né, que falam acerca das influências, dos impactos das redes sociais na vida do indivíduo, eles também são estudos recentes e muita coisa ainda não pode ser observada e categorizada, né? Mas eu gostaria de começar com os padrões, né? As redes sociais, em especial o Instagram, né? Ele, que é uma das redes sociais que está mais em alta no momento, né? O Instagram, ele promove um estilo de vida, ele promove uma forma de ser muito recortada, né? Muito recortada. São os 5 segundos, os melhores 5 segundos da vida de todo mundo, e a foto daqueles melhores momentos também, e a gente nem sabe o que existiu por trás daqueles momentos. E existe também esse movimento atual, que é muita gente usando as redes sociais do ponto de vista profissional, né? Para começar a divulgar o seu trabalho, para alcançar as pessoas, né, com que está... com o seu trabalho, né, com o que a pessoa está desenvolvendo ali. Isso gera um problema muito grande, porque gera uma pressão muito grande, tanto do ponto de vista individual, né, com relação aos indivíduos que usam as redes sociais como lazer ou apenas como forma de expressão do seu eu, que também consomem conteúdo. E aí, quando a gente fala desse conteúdo que está sendo consumido, existe muita coisa boa, mas também existe coisa muito ruim, como, por exemplo, o terrorismo nutricional, né? Nós temos diversos perfis de pessoas que nem sequer são nutricionistas, né? Que são os coaches da vida, né, que são pessoas que promovem ali, muitas vezes, um terrorismo nutricional, que promovem uma anorexia, uma bulimia, né, os transtornos alimentares, que promovem uma desconexão do indivíduo com sua relação com a comida e com sua relação com o seu corpo. E aí vem o culto ao corpo ideal também, que é outra coisa que a gente vê muito, que são as musas fitness, né?
que é uma outra grande influência que as redes sociais têm na vida das pessoas, é promover a distorção de imagem e é promover os transtornos alimentares por meio desses pseudonutricionistas e por meio dessas pessoas que têm um corpo sarado à custa de muitas questões, né, muitas vezes cirurgias plásticas, e que promovem esse corpo sarado para vender, né, o seu trabalho, sua tutoria e essas questões. Já do ponto de vista das pessoas que usam as redes sociais como trabalho, existe uma pressão muito grande também, né, com relação às promessas de sucesso. Basta se você faz o uso das redes sociais com o objetivo de promoção do seu trabalho, provavelmente você já se deparou em algum momento com aquelas publicidades, né, sobre como fazer sucesso rápido, como vender rápido os seus e-books, os seus programas e todas as suas questões. Isso gera uma ideia de que o sucesso é algo muito fácil, muito rápido, e que está a um clique num curso de R$2.000 que você vai ter, né, tudo o que você buscava, tudo o que você busca. Isso gera uma pressão muito grande por produtividade, né? Aquela cobrança por não sei quantos posts, 3, 4, 5 posts por dia, horários de maior pico, interação e engajamento nos stories e todas essas questões que são bastante problemáticas porque geram uma cobrança muito grande por produtividade, né, e colocam em questão um ideal, né, de sucesso muito fácil, muito alcançável, muito atingível, e que se você não consegue fazer isso, você é um fracassado. Você não sabe o que você está fazendo. E aí a gente entra em outra questão, que é a frustração que as redes sociais geram. Por quê? As redes sociais pintam um mundo perfeito. Nesse momento, eu estou falando muito especificamente do Instagram e TikTok e Facebook, né? O Twitter já é uma outra questão que também afeta bastante a saúde mental das pessoas, mas em outros aspectos, né? Já que não é uma rede social de imagens. Essa pressão por produtividade gera um sentimento de fracasso e faz com que o indivíduo ele tenha que lidar com a frustração de não conseguir alcançar aqueles ideais, né, que foram apresentados como tão fáceis, tão simples, tão alcançáveis. Né? E, assim, é complicado falar sobre esse tema de forma breve, porque ele traz tantas questões, são impactos na vida das pessoas em diversos aspectos diferentes. Nós estamos falando de corpo, nós estamos falando de autoestima, de autoimagem, de relação com a comida, de relação com o trabalho, de burnout, de ansiedade, de depressão, para você ver como ela influencia na vida das pessoas de uma forma muito ampla, né? E a gente muitas vezes deixa isso passar despercebido, e a gente se vê envolvido naquilo e aquilo afeta a forma que a gente se sente de um jeito que a gente muitas vezes nem sequer percebe, mas a gente não suporta mais acessar aqueles conteúdos, mas ao mesmo tempo não consegue parar de acessar e cria um ciclo vicioso, né? Então, eu falei sobre a questão da pressão estética, da comparação dos corpos, do terrorismo nutricional, da produtividade, dos cursos de marketing digital e e-books e tudo isso de como alcançar sucesso rápido, o sentimento de frustração e o que tudo isso gera como consequência na vida das pessoas, na saúde mental das pessoas. Isso gera ansiedade, isso gera depressão, isso gera transtornos de autoimagem, isso gera transtornos alimentares, né? Isso faz com que as pessoas procurem cada vez mais, por exemplo, com relação ao corpo, cirurgias plásticas, né? Com relação a usar a rede social como forma de trabalho, que as pessoas, elas se vejam cada vez menos competentes e cada vez mais pressionadas a uma busca por uma produtividade e um sucesso rápidos e fáceis, que gera o que a gente conhece, que é um outro mal do século aí no momento, que é o burnout.
ou síndrome do esgotamento emocional relacionado ao trabalho. Sim, tem como usar as redes sociais de forma positiva, tem muito conteúdo bom nas redes sociais, mas é preciso que você saiba identificar quando aquele conteúdo está gerando em você sentimentos e pensamentos negativos. E aí que você filtre e faça o que a gente chama de unfollow terapêutico, né? Deixa de seguir pela sua saúde mental. Com relação a corpo, busque seguir pessoas que tenham corpos parecidos com o seu e que mostre imagens reais. Com relação à profissão, busque seguir pessoas que falam sobre ela, não de uma forma encantadora, de uma forma cheia de promessas, mas de uma forma clara e real, né? Com os seus percalços e suas dificuldades. E não existe fórmula mágica para sucesso, não existe fórmula mágica para a saúde mental, não existe fórmula mágica para o emagrecimento, não existe fórmula mágica, tudo na vida exige muito trabalho e dedicação. E com relação ao Twitter em especial, a gente tem um outro problema muito grande, que é a tal da agressividade, né? No Twitter, muitas vezes as pessoas entram em embates chega a um nível do desrespeito total, né? Até violações de direitos. E o anonimato, ele contribui muito para isso, né? Você pode criar um perfil fake, qualquer coisa do tipo, não colocar seu nome ali e postar qualquer coisa sobre qualquer pessoa. E o Twitter também tem uma influência muito grande nas nossas vidas, né? Quando a gente pensa, inclusive, na política. E se você for pensar bem em como as redes sociais, o Twitter e o Facebook em especial, nesse caso o Instagram não foi tão usado, mas como ele influenciou no resultado das eleições dos Estados Unidos, né, quando Trump foi eleito, e como ele influenciou no resultado das eleições brasileiras, que acabou com a eleição, né, de Jair Bolsonaro. Então, a gente tem aí a promoção de fake news, a promoção de discursos de ódio nas redes sociais, né, a violação de direitos humanos, direitos básicos, e tudo isso por trás de um falso, um pretenso anonimato, que não é tão falso assim, porque se a gente for bem atrás, se a gente investigar, se a gente denunciar, né, tem como descobrir quem são essas pessoas. Então, use as redes sociais com cautela, com responsabilidade, busque coisas que agreguem a sua vida, busque coisas que fazem você se sentir bem, coisas que lhe ensinam, coisas que lhe enriquecem de alguma maneira na sua vida, né? Busque se posicionar de uma forma respeitosa também nas redes sociais, respeitando a você mesmo e respeitando ao outro, e principalmente quando você encontrar algo que seja violador nas redes sociais, deixar de seguir e denunciar. É o que eu tenho para dizer da forma mais breve que eu pude dizer sobre essa questão dos impactos das redes sociais na vida, né, na saúde mental dos indivíduos, que é uma questão, como eu disse, muito complexa, que gera diversas ramificações, mas é isso. Dos seus impactos, somente mais uma pergunta no que diz respeito ao que não se deve ser feito, assim, se for tipo um aconselhamento psicológico, né? O que é que se deve evitar, de fato, no uso das redes sociais, para que não se tenha um impacto assim tão negativo? Uhum. Ou seria não usar? Como eu disse antes, é uma opção, né? Quando as coisas chegam num nível muito intenso, que você percebe que, de fato, está afetando de forma grave a sua saúde mental, não usar é uma ótima opção, e é bom sempre lembrar, é uma opção. Que pode suspender, é uma opção que pode suspender por um tempo também. Pelo tempo que você julgar necessário, essas contas de hoje em dia, você desativa, fica tudo salvo lá. Quando você quiser voltar, você volta, né? Então, sim, é uma opção dar um tempo das redes sociais. Quando se trata de usar as redes sociais de forma menos danosa, ou até mesmo de forma positiva, é buscar, como eu disse antes, conteúdos que agreguem a você. Conteúdos que lhe tragam
aceitação, que lhe tragam representatividade, que lhe tragam enriquecimento, né? E fuja de promessas, como eu disse antes, de soluções mágicas, sucesso rápido, aquele curso de marketing digital de 3 ou 4 mil reais que vai acabar com o seu orçamento e promete ali que você vai ter um sucesso muito rápido, mágico e fácil, né? Essa busca pela produtividade, cuidado para não cair nessa teia, né? De quantas postagens você deve fazer, de estar acessando a rede continuamente, né? Com muita frequência. Então, assim, procure nas redes sociais coisas que agreguem e seja crítico. Observe como você se sente com relação àquele conteúdo com o qual você está se envolvendo, o qual você está consumindo, como aquilo está tocando você. Né? Não fica naquele rolar de feed automático, porque aquilo ali, quando você sair, pode fazer com que o seu dia esteja destruído, sem você nem perceber. Às vezes é uma foto que você viu de um amigo, às vezes é um profissional que aparenta ter muito sucesso, né? Porque tinha o primo rico do YouTube, né? Que faliu. E ele vendia, né? Cursos que ensinavam você a como ser rico de forma rápida e eficaz. Então, lembre-se, as redes sociais são recortes. Então, use com atenção, cautela, e preste atenção em como as coisas estão lhe afetando. O uso consciente das redes sociais pode ser muito positivo. As redes sociais não são, por si só, um problema, né? Mas a forma como a gente se utiliza delas, né, pode vir a ser um problema. Nós temos aí casos recentes e casos frequentes e constantes, principalmente entre adolescentes, de suicídio por conta de ataques nas redes sociais, né? Então é preciso ter muita cautela. Não leva tudo muito a sério e se estiver te fazendo mal, se afasta. Se afasta e se protege. Muito bem. Muito bem colocado, Indianara. Do ponto de vista da sociologia, que dialoga bastante com a psicologia, do ponto de vista da sociologia, leva-se isso para a questão da coletividade, o que é que acontece na maioria, inclusive, né? E aí, na minha colocação, complementando o que você falou, lembrando que o ser humano ele tem a tendência, inclusive, à imitação. A imitação é uma coisa assim fundamental, assim, muito significativa na vida do ser humano. Primeiro porque, em geral, as pessoas elas tendem a ver no outro aquilo que é melhor ou o que é pior, né? Por exemplo. Então, se quer, por exemplo, ter uma vida tranquila, saudável, isso, aquilo, então a imagem que se tem da maioria do que se coloca nas redes sociais tem que ser aquela imagem de muita positividade, de muito sucesso, de muito glamour, e que as pessoas tendem, inclusive, a criar vidas paralelas. A vida pessoal que chora no banheiro sozinho, né? E a vida pública. E hoje está bastante entrelaçada essa vida pessoal com a vida virtual, inclusive a ponto de se confundir a vida pessoal com a vida virtual. Então, tem que se ter muito cuidado com essa história. A imitação, a tendência de imitar o que a maioria faz, que é nato assim, praticamente do ser humano, isso é muito perigoso, porque aí você se torna uma coisa, um objeto, passa a ficar a vencer o que é que a maioria está fazendo, o que é que está acontecendo. Aí fica preocupado, o fulano está muito bem, o fulano está rico, está isso, está aquilo, e aí eu estou na miséria, eu estou isso, então tende a ter esse problema. Então, do ponto de vista da psicologia, a pressão que a maioria exerce sobre o indivíduo é muito forte, principalmente quando esse indivíduo ele tem muitas dificuldades do ponto de vista da sua vida, da sua existência, problemas de ansiedade, de depressão, que já se provoca muito por causa dessa coisa. Então, tem a tendência a se ver de maneira muito negativa. Então, essa questão dessa pressão da coletividade pode gerar, inclusive, grandes distúrbios para o indivíduo.
ele não consegue separar a vida real da vida virtual. Que, na realidade, o real para ele passa a ser as duas coisas entrelaçadas. Essa é uma questão fundamental assim, que a sociologia ela consegue perceber. Da importância de analisar sempre como se apresenta essa coletividade. Né? Muito bem colocado, você falou, por exemplo, a rede do Instagram, por exemplo, ela tem, inclusive já foi bastante criticada, porque ela tem uma tendência, primeiro, que trabalha mais com a imagem, então ela tem uma tendência muito forte a cobrar muito mais do indivíduo que está usando a rede. Né? Então, é isso que deve se ter cuidado. Mais algumas considerações aí, considerações finais, Dianara? É o que como é o nome dele? O autor do livro... O autor que fala sobre a positividade tóxica, né? Sim. O Byung-Chul Han. Isso, Byung-Chul Han. É o autor coreano. Justamente ele fala sobre a positividade tóxica, né? Eu acho que o maior laboratório de estudo de positividade tóxica, né, são as redes sociais, principalmente o Instagram, né, com aqueles seus modos de viver veganos, fitness, hiper saudável, corpo perfeito, né? E trabalho perfeito, e família perfeita, e vida perfeita, né? Tudo isso às custas, né, de muito sofrimento e de muita ilusão. Isso mesmo. Muita ilusão, muita fantasia. Né? Isso aí. E está por trás das lentes dos nossos celulares e dos nossos computadores, só a gente sabe. Isso aí, é isso que deve se ter cuidado. E um ponto interessante que você colocou é que existe muita coisa importante, boas também, que você encontra nas redes sociais. Né? Então, é preciso saber separar, né, o joio do trigo, para que não se iluda, inclusive, com essa ideia, essa questão da imitação, dessa tendência à imitação do que a maioria faz. Ou mesmo a tendência à comparação. Isso. Né? Que gera um sentimento de frustração e inferioridade, que são muito problemáticos. Isso mesmo. Pois bem, Dinara, obrigado, então, pela sua colaboração. Espero ter você em outros momentos para contribuir com a perspectiva psicológica, né, com outras temáticas que a gente vai trabalhar. E você ainda que não se inscreveu, se inscreva, dê um like, ative o sininho para receber as nossas novidades. E no final, inclusive, nos créditos aí do nosso canal, vai estar aí os dados, o contato da psicóloga Dianara, tá? E quem quiser entrar em contato também vai ter disponível aí no final aí do nosso vídeo. Lembrando que eu sou terapeuta online, então eu atendo online, né? E atendo pessoas de qualquer lugar do Brasil e de fora, brasileiros de fora do país. Muito bem, muito obrigado, Indianara, e até a próxima, então. Certo, abraço, tchau, tchau. Tchau.